beleza? Eu sou o Eliandro e vim aqui falar para você hoje sobre reparação de peças plásticas com Fix para-choque da Royal Fix. Vamos lá! Então vamos dar sequência na nossa informação explicando primeiro o que era um reparador de peças plásticas. Em exemplo da marca Royal Fix, temos o Fix para-choque. Fix para-choque é um produto bicomponente, onde eu quero dizer que temos dois produtos que precisamos fazer a mescla para poder ter a secagem e a aplicação de acordo com a nossa necessidade, tá bom? Eu tenho aqui 150 gramas de produto, aonde vemos com duas bisnagas, o componente A, se você olhar está escrito a resina, o componente B, se você olhar está escrito o catalisador. Esses dois aqui são a base de resina epóxi com flexibilidade para acompanhar a flexibilidade do plástico, tá bom? Esse produto também vem com 50 centímetros de uma tela de fibra de vidro, que é para nos auxiliar no reforço estrutural quando eu preciso fazer um reparo de uma peça plástica ou quando eu não tenho uma certa região do reparo, onde o plástico se foi no golpe, no choque, em tudo aquilo que aconteceu, e eu preciso colocar um molde ali. Eu vou pôr essa tela de fibra de vidro e vou completar com a minha resina epóxi flexível por cima, fabricando o meu plástico novamente para que eu possa ter um reparo. É por esse motivo que vem essa manta dentro dessa embalagem do Fix para-choque, tá ok? E se você precisar de um reforço, além da resina, ele vai te auxiliar também. Vamos lá, vamos falar um pouco desse produto aqui. Para mim realizar o preparo dele, eu preciso, como foi dito, produto A e B, 100% desse, 100% desse, um desse ou um desse, ok? 1 para 1, resumindo, a mescla 1 para 1. A mesma quantidade que eu colocar desse produto, eu vou colocar a mesma quantidade desse produto. Para você que é profissional, para você que é hobbyista e aí por diante, para que você possa ter a informação. Depois da aplicação do produto, eu preciso fazer a homogeneização desse produto para realizar a aplicação dele. Preciso homogeneizar bem 1 minuto, se possível 2 minutos, para que eu possa ter uma perfeita homogeneização e uma boa secagem e adesão na minha aplicação também. Então essa seria aí uma forma de preparo do produto. Ele é catalisado, se você perceber não temos diluição, beleza? Produto A e B. Resina e catalisador, eu preparo para fazer a aplicação. Depois dessa mescla, eu vou ter um promédio aí por volta de 30, 35 minutos de tempo de aplicação depois desse produto catalisado. Então eu tenho um bom tempo para me realizar o preparo depois da peça devidamente preparada, como eu já vou explicar logo adiante, mas antes vamos falar de característica desse produto aqui, tá bom? Outra informação, depois que eu realizei a aplicação desse produto aqui, eu vou precisar aguardar um intervalo de tempo para que eu possa realizar o lixamento da região onde estou fazendo o reparo. Esse lixamento ele ocorre após 2 horas de aplicação. Depois que eu apliquei, eu vou aguardar entre 1h30, 2 horas para fazer o lixamento com muito cuidado, que eu vou explicar aqui sobre algumas técnicas de aplicação desse produto também. É um produto que pode ser acelerado essa secagem com adição de calor de uma maneira profissional, sem que possa alterar a qualidade desse material. Você que é profissional sabe o que eu estou falando. E você que não é profissional, eu vou te falar também como é que é. Com um soprador térmico, com uma adição de calor, eu não posso aquecer a ponto de fritar esse produto, para que ele possa subir o tom. Se você esquentar muito ele após a aplicação, ele vai alterar o seu cor, como se ele estivesse queimando, sabe? E aí você está alterando as propriedades dessa aplicação e diminuindo a qualidade do seu reparo. Então fica a dica, toma cuidado. Em uma temperatura controlada e uniforme, podemos acelerar esse tempo de secagem para lixamento, tá bom? Então fica aqui algumas informações características do Fix para-choque e logo mais vou explicar sobre mais algumas técnicas de aplicação. E quando falamos aí
de plásticos, reparação de peças plásticas, não podemos deixar de falar da nossa seladora para plástico, que é um aderente para plástico, que é um promotor de aderente para plástico. Ele, se possível, pode estar aqui acompanhando no trabalho do Fix Para-Choque para uma perfeita adesão do produto. E esse produto que está ao lado não é o seu catalisador, ele é apenas uma embalagem de 450 ml para facilitar a sua aplicação ou uma utilização em menor quantidade, tá bom? Ele é um produto que não é catalisado, ele não é diluído, ele é simplesmente utilizado para o reparo de peças plásticas como promotor de aderência. Vou te dar um exemplo. Se você tem um para-choque novo, trocou a peça do seu carro, você não pode aplicar um primer ou uma pintura direta. Você precisa aplicar um promotor de aderência para que o produto seguinte, primer ou pintura, de acordo com a sua necessidade, possa ter uma perfeita adesão e acabamento final de acordo com a sua necessidade, tá bom? Esse produto, ele é utilizado como ativador de fita VHB, que é a mais famosa conhecida dupla face, verdade? Quando você precisa fazer aí um trabalho de comunicação visual, pegar, colar alguma coisa que você precisa utilizar uma fita dupla face, VHB, dupla face, uma VHB, algo por aí que você precisa. Muitas superfícies, às vezes, ela precisa de um ativador para que essa fita não se desplaque. Aí onde entra a nossa seladora para plástico, que se 900 ml for muito, você tem 450 ml, onde você pode aplicar com um pincel, você pode aplicar de diversas maneiras, aonde esse produto chegue até a superfície e você coloque a fita garantindo uma boa adesão, tá joia? Então, praticamente um produto específico para reparo de peças plásticas, seladora para plástico muito conhecido, tá bom? Outra característica, temos uma tonalidade dela transparente que nos permite a aplicação em distintos plásticos para que não possa ter nenhum tipo de alteração. Vou te dar um exemplo, eu preciso aplicar verniz em um farol. Eu vou aplicar seladora para plástico, vou aplicar verniz direto, os dois são transparentes, ó, alcança o resultado esperado sem alterar a tonalidade do meu substrato ou do acabamento que eu estou realizando, tá joia? Então fica aqui algumas informações da nossa seladora para plástico, que é um promotor de aderência para peças plásticas. Beleza? Então você já sabe o que é um reparador de plástico, você já sabe o que é uma seladora para plástico, agora como realizar esse trabalho, né? Você que não é profissional ou você que quer entender um pouco mais do produto. Já explicamos da forma de preparação do produto, já falamos bastante coisa agora. E o plástico, o substrato plástico? Precisamos ativar a aplicação para uma superfície devidamente preparada. A frase ela é muito bonita, mas o que é essa superfície devidamente preparada? Essa superfície ela deve estar preparada com uma lixa 80, uma lixa 40, 60. Onde eu quero dizer isso? O plástico pela parte interna deve ter bastante ranhuras, tá? Não aplique sobre o plástico liso, você precisa ativar essa superfície para que o produto, depois de catalisado, homogeneizado, preparado, quando você for fazer a aplicação, ele tenha uma perfeita adesão. Então, normalmente é aplicado na parte interna, quando necessário você pode fazer na parte externa também. Uma informação muito importante é que na parte externa, na parte visível pelo teu olhar, na parte de fora aí que você está vendo, no plástico, no retrovisor, em qualquer plástico, tá bom? Estamos falando de Fix Para-Choque, porque lembramos que os para-choques são feitos de plástico, mas não exatamente só o para-choque. O retrovisor, alguma carenagem lá da moto, alguma peça do barco, de uma lancha, a painel do carro, forração de porta, qualquer plástico praticamente aí, uma variedade, 90% dos plásticos é possível fazer a reparação com Fix Para-Choque. Plásticos rígidos, plásticos flexíveis, de acordo com a necessidade e características que você precisa do reparo, tá bom? Uma informação importante, na parte de fora, nós precisamos fazer o chanfro dessa união. Se eu tenho duas regiões aqui para fazer a união, eu preciso fazer esse chanfro. Imagina que você tem a superfície aqui, ok? E as duas superfícies você precisa fazer uma abertura de uns 2, 3 milímetros entre esses dois plásticos que está quebrado ou trincado, como a lixadeira, as ferramentas auxiliares para isso, você faz uma abertura aí para que o produto entre e tenha adesão nas duas bordas da peça, beleza?
E na parte externa você faz um chanfro, ó que bacana que ficou, ó, um chanfro, beleza? Então na espessura do substrato plástico, você faz um chanfro e você aplica o produto, beleza? Para depois que você realizar o lixamento, o produto vai estar entre o chanfro, fazendo o reforço e adesão estrutural para aguentar o trabalho que você precisa para ser feito, tá bom? Após a secagem, lixamento com lixa inicia com lixa 80 ou 150, de acordo com a necessidade, e aí você vai seguir o seu trabalho posterior com a seladora para plástico, se necessário, porque o plástico vai estar exposto, como mencionado, e aí vem com a massa poliéster, se necessário, vem com o primer PU e segue o seu acabamento como necessário, tá ok? Não tem nenhum problema, você pode aplicar uma massa poliéster sobre a reparação do fixo para-choque de qualquer maneira, bem tranquilo, porque você não vai alcançar um nivelamento perfeito somente com o fixo para-choque, lembrando de custo-benefício para realizar o seu reparo. Fez a colagem, o reparo, acabamento com massa poliéster, primer PU, pintura, verniz, pule e manda esse carro embora que você e nós precisamos terminar o nosso trabalho, beleza? Seladora para plástico. Como que aplica esse produto? Eu posso usar um pincel, não vejo problema nenhum, dependendo da aplicação, se for uma aplicação robista aí, ou até mesmo industrial, alguma peça, mas 99% aplicado com pistola de pulverização. Pistola convencional, HVLP, pode ser 1.0, 1.2, 1.3, não tem problema. Deixa um conselho, precisamos ativar a peça, o substrato, o plástico com lixamento, grão 400, grão 320, com muito cuidado, porque o plástico, se você lixar muito ele, um plástico novo, ele pode arrepiar, como um cara com frio, sobe os pelos do plástico lá, fica aquele monte de pelinho e você vai ter que caprichar no primer PU para conseguir fazer o nivelamento da superfície sem dor de cabeça, beleza? Então só ativa o plástico com a lixa fina 400, se possível ali, ou 320 com cuidado, e realiza 2 ou 3 aplicações desse produto aqui de uma maneira pulverizada ou semi-úmida. 2 semi-úmidas, aguardando um intervalo de 5 minutos, espera mais 10 minutos e taca ali primer ou pintura de acordo necessário, tá joia? Então não temos muito o que mencionar quando falamos de seladora, um aderente para plástico. Cuidamos com a aplicação. E lembrando que antes da aplicação, eu preciso de um produto para limpeza química, que é o nosso desengraxante. Eu não coloquei ele aqui, mas eu vou pedir ajuda para os universitários e vou trazer ele aqui para perto de você, tá bom? A embalagem parece igual, mas por favor, leia aqui que estamos falando de desengraxante, que é um produto que já falamos aí em alguns vídeos anteriores, já deixamos algumas informações. Se você não viu, acesse o canal, as redes sociais e procura saber sobre esse produto aqui que vai auxiliar o teu trabalho. Ele vai fazer a limpeza química, beleza? De toda a superfície, para que você possa ter uma perfeita adesão e qualidade no seu reparo. Mas, para evitar aqueles retrabalhos e problemas que nos dá aquela dor de cabeça, aqueles doril frequente aí, né? Vamos lá falar sobre alguns erros e dicas para evitar um imprevisto no meio do nosso trabalho, tá joia? Famoso as más aplicação. Desengraxante agora, eu vou deixar ele aqui para você não esquecer dele. Vamos começar com fixo para-choque. Como posso ter uma aplicação inadequada? É isso que eu quero dizer para você. Se eu realizar a catálise desse produto com proporção inadequada, eu vou ter uma secagem ineficiente, tá bom? Outra coisa, se eu apliquei esse produto, eu falei que eu tenho 2 horas para realizar o lixamento. Porém, esse lixamento eu preciso tomar cuidado que a peça não estar totalmente com adesão de secagem total. Então eu faço um lixamento com cuidado para minha peça não desplacar novamente do local. Isso para você não ter problemas futuros aí ou de momento, né? Então tome cuidado quando for fazer o lixamento desse material aqui. Outra informação muito importante, eu preciso ativar o plástico. Se você aplicar ele direto no plástico, sem lixar, sem fazer a preparação, imaginando que ele é um super-herói, um cara mágico, você vai ter um problema, tá? Se o plástico está com a trinca,
você não fez uma abertura, você não fez o chanfro, você não aplicou uma camada fininha de adesão ali, depois o enchimento normal, quando você realizar o lixamento, você pode ter um possível trincamento também na parte superior ou externa do seu reparo. Onde eu quero dizer, lixe, ative a superfície e lixe ela da parte interna também. Não é que é para reparar plástico que você vai simplesmente preparar, aplicou no plástico e ele vai segurar toda a bronca estrutural do trabalho. Nananina não, meu amigo, simplesmente você precisa ter um auxílio de um profissional ou toda a equipe da Royal Fix que está aqui pronto para te auxiliar naquilo que você precisar. Beleza? Ok, e aí então se formos falar de alguns erros de aplicação também da seladora para plástico, é um produto que você não vai diluir ela, tá bom? Ela está pronta para uso. É um produto que você precisa tomar cuidado na limpeza do plástico antes da aplicação. Não existe mágica no nosso processo, existe técnica e existe profissionais, beleza? Informações exatas para uma boa qualidade. Limpeza da região, você pode iniciar o trabalho com um solvente, faz uma limpeza com um desengraxante e você precisa ativar esse plástico para uma perfeita adesão. Em regiões onde não é possível o lixamento, o produto tem tecnologia e qualidade para garantir a adesão também. Outra informação muito importante, na hora da aplicação, não realize a aplicação molhada, carregando, como se estivesse aplicando a última mão de verniz. Realize 2 aplicações semi-úmida, espera na primeira aplicação 5 minutos para o produto conversar com o plástico, os dois baterem um papo, eu estou aqui, vou garantir a perfeita adesão, seu trabalho vai ficar bom. Depois de 5 minutos, outra aplicação semi-úmida, e aí aguarda mais uns 5, 10 minutos e segue com o produto seguinte de acordo com a sua necessidade. Fechou? Segue aqui algumas dicas, informação técnicas que a Royal Fix preparou para atender a sua necessidade e aplicação. Temos aqui Fix para-choque, seladora para plástico e, temos muito o que conversar. Espero que você esteja aproveitando esta informação. E não esquece de seguir a gente aqui, acessar o nosso canal e acessar as nossas redes sociais. Quer saber mais sobre Royal Fix? Eu quero. Você quer? Levanta a mão aí, manda mensagem para o seu amigo. Você conhece a Royal? Confira nós aí que estamos prontos para te dizer. Oi, dá licença que eu preciso trabalhar. Tchau!